Outro dia eu abri o meu Instagram e me deparei com um Reels muito legal de uma menina que produz conteúdo semelhante ao meu. A voz estava perfeita, o som, o cenário estava bem convidativo, bem aconchegante. Ela estava bem bonita e meio que ornando com tudo. A fala dela super coerente e eu pensei, eu devia estar fazendo um Reels assim. Eu devia estar gravando também como ela. E aí me veio vários pensamentos na cabeça ao mesmo tempo. Eu olhei para aquele cenário, para aquele som, para aquele texto que ela estava, para aquele discurso, né, que ela estava fazendo, e eu pensei, eu não tenho igual. Eu não consigo falar igual a ela. Eu não tenho esse cenário, né, essa estante, né, com livros atrás, que eu inclusive super admiro, gostaria de ter aqui. Eu não tenho a beleza dela, não sei fazer igual ela faz, não tive essa ideia que ela teve, e aí eu comecei a me sentir menos, sabe? Comecei a me sentir aquém das minhas potencialidades, inclusive. Eu tô fazendo menos, eu devia fazer mais, eu devia parar para fazer reels assim, para fazer conteúdo dessa forma. Olha quantos comentários. Aí eu comecei a ver número de curtidas, número de comentários. E não sei se isso já aconteceu com você, mas a comparação ela pode ser absolutamente paralisante e destrutiva. E nesse vídeo eu vim exatamente falar sobre isso, sobre a comparação, como ela pode ser prejudicial para nosso crescimento pessoal e como o que a gente pode fazer para lidar com isso e para usar a comparação a nosso favor. Em primeiro lugar, falando sobre o aspecto ruim da comparação, que eu acho que todo mundo vivencia em alguma medida, a gente acaba, quando a gente se compara com a outra pessoa, a gente desconsidera diferenças fundamentais entre nossa vida, entre a nossa personalidade, nosso modo de ser, nossos gostos, nossas limitações e a vida que a outra pessoa mostra, porque nem tudo que a gente vê, todas as informações e conteúdo que a gente acessa abrange tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa é. Então é óbvio que nas redes sociais a gente mostra o que a gente quer mostrar. A gente não mostra os bastidores. E meio que a gente acaba comparando o nosso bastidor com o palco da outra pessoa, com o que ela decidiu mostrar pelas razões que ela entendeu relevantes. Então, muitas vezes a gente não está vendo o que está por trás. Qual é a realidade de fato daquela pessoa, ou o que, que a pessoa fez ou teve que abrir mão para fazer o que ela está fazendo. E em que outros aspectos da vida dela, de repente, ela não é tão boa e nós somos na nossa vida, porque acaba que a gente privilegia mais do que aquela outra pessoa. Então, quando a gente se compara, a gente desconsidera todas essas nuances da nossa vida e da vida de outras pessoas. E hoje em dia, com a internet, a comparação se tornou muito mais intensa e recorrente, porque antigamente a gente se comparava com o nosso vizinho, com nossa colega de turma. Eu lembro que quando eu era pequena, adolescente, né, criança, eu ficava comparando o meu lanche na escola com o lanche da minha coleguinha. E aí eu ficava com inveja que o lanche dela era melhor que o meu, ou então que ela tinha dinheiro para comprar lanche na cantina da escola e eu não tinha. Mas naquela época, quando eu tinha 10 anos, 8 anos ou menos, não existia internet. Eu fico imaginando as crianças e adolescentes hoje em dia, se nós adultos já sofremos com a comparação por meio das redes sociais, imagina a criança e o adolescente que não tem a personalidade formada, que não tem o córtex pré-frontal formado o suficiente para discernir as coisas. Deve ser muito difícil. E acontece que essas diferenças entre as pessoas, elas são fundamentais. E nós não somos iguais a ninguém. Nós não temos a mesma vida, a mesma realidade e nem é para ser assim.
Mas a gente, quando se compara, a gente desconsidera isso tudo e acaba menosprezando nossas próprias conquistas. Porque se eu olho uma pessoa, por exemplo, essa produtora de conteúdo que estava lá fazendo aquele Reels incrível, maravilhoso, que eu super admirei e achei que eu devia fazer igual, quando eu olho para ela, eu fico, nossa, eu olho para ela, eu olho para os meus conteúdos e falo, cara, que que bosta que eu tô fazendo. Que horrível que tá isso aqui, não chega nem aos pés do que a outra pessoa tá fazendo. Então eu acabo menosprezando as minhas conquistas, porque eu olho o estado que eu tô hoje pro estado que a outra pessoa tá, mas eu não sei o quanto que ela percorreu e eu desconsidero o que eu percorri para chegar até aqui. Se eu comparo meu vídeo pro YouTube de hoje, eu tô gravando vídeo, tem 7 meses que eu tô gravando vídeo pro YouTube. Se eu comparo o meu vídeo de hoje com o primeiro vídeo, com os primeiros vídeos, é notória a minha evolução, quanto eu tô mais confiante com a câmera, quanto eu tô falando melhor, e é óbvio que eu tenho muito a evoluir. Mas se eu comparar os meus vídeos de hoje com o vídeo de uma pessoa que tem milhões de visualizações, de inscritos, que já está há muitos anos gravando vídeo, que já tem a prática, o conhecimento. Se eu me comparar com essa pessoa, eu vou estar me sentindo sempre menos, sempre aquém, sempre insuficiente e até mesmo incapaz, porque eu vejo aquela pessoa lá no alto do monte que já percorreu aquilo tudo e eu olho lá para cima e eu falo, cara, que difícil vai ser chegar até lá, não vou conseguir. Já tá difícil agora fazer o que eu faço, imagina lá, não dá. Ao invés de eu olhar para trás e ver o quanto que eu percorri e evoluir até chegar até aqui. A minha experiência, a minha trajetória. Então a comparação, ela acaba nos paralisando nesse sentido, porque a gente olha para outra pessoa que já tá lá na frente, já tá lá no alto, já percorreu uma estrada longa e a gente fica desanimada, porque, cara, vai ser muito difícil para mim. Mas se a gente olhar para trás e ver o quanto a gente já percorreu até chegar até aqui, com certeza a gente acaba vendo a situação, a nossa situação atual de uma outra forma, sob uma outra perspectiva muito mais positiva, porque a gente acaba vendo provas reais, factíveis de que sim, a gente consegue melhorar, a gente tá melhorando, a gente tem melhorado. É igual quando você decide ir para academia, você não sabe treinar, você não conhece os aparelhos, você não sabe o que que tem que fazer, o que que é melhor fazer, e aí você vê aquela pessoa já com aquele corpo escultural, cheio de músculos ou magrinha, e aí você olha a pessoa fazendo com perfeição, que você nem entende, mas você imagina que esteja perfeito o movimento, e aí você admira e você fala, cara, como eu tô como eu, como eu vou conseguir chegar até lá, assim? Não é pra mim, entendeu? Não sirvo pra isso. Olha pra mim, entendeu? Não tenho nada a ver com esse ambiente, com esse lugar. Então, a comparação acaba destruindo a gente por dentro, nos desmotivando a avançar, nem que seja aquele 1% a mais relativo ao que nós somos. Não 1% a mais comparando com outra trajetória, outras pessoas, outra realidade. Então a gente acaba desconsiderando essas diferenças, né, fundamentais, menosprezando a nossa capacidade e duvidando de que nós podemos sim conseguir evoluir. E eu acho que o pior da comparação, gente, não é nem, assim, é isso, mas tem um fator assim muito pior, que é uma comparação extremamente prejudicial, que é quando a gente começa a menosprezar a conquista do outro, minimizar o outro. É como se a pessoa tivesse a 2 passos além de você e você não se sente depois de você olhar para aquela pessoa e achar que você não é capaz de alcançá-la, você simplesmente puxa ela para você. Você
minimiza a conquista dela. Você quer trazer ela para o teu ponto inferior. Aí, como que a gente faz isso? A gente fala assim, mas também ela tem rede de apoio, mas também ela tem ajuda, mas também ela tem dinheiro para pagar, mas também ela, não sei, qualquer coisa a gente acaba justificando a conquista das pessoas. E muitas vezes sim, é verdade, às vezes a pessoa tem uma rede de apoio, às vezes a pessoa tem, sei lá, um marido presente, a pessoa tem dinheiro para pagar um personal trainer, uma nutricionista. A pessoa tem um ambiente favorável que a motiva para fazer coisas que de repente você não tem esse ambiente favorável, pelo contrário. E tudo bem, são essas diferenças fundamentais que eu falei no início. A questão o problema não é constatar essas verdades. O problema é você usar essas verdades, esses benefícios que a outra pessoa usufrui e você não, como uma muleta, né? Uma forma de proteger o seu ego, de você não reconhecer que você está aquém daquela pessoa, não interessa por quê, você não quer reconhecer isso, aí você vai justificando a conquista do outro, protegendo o seu ego e ao mesmo tempo se apoiando numa muleta para manter de uma forma confortável e sem culpa o seu status quo, ou seja, o seu modo atual, inferior. Porque é muito ruim a gente se sentir menos, né? A gente se sentir incapaz, a gente se sentir inferior. Mas ao invés da pessoa usar aquela comparação de uma forma positiva, nossa, ela conseguiu, então de repente eu consigo também. O que a pessoa faz? Puxa o outro para trás para poder colocar o outro para nivelar o outro a si próprio. E com isso sentir menos culpa, menos desconforto por não conseguir aquilo. E aí você vai criando, né, justificativas. Mas ela também não tem filho. Mas ela tem dinheiro, que são justificativas e que na verdade são constatações, mas que não podem se tornar uma pedra no nosso caminho, uma forma da gente se ancorar e não avançar. E como usar a comparação a nosso favor? Porque você falar que comparação só tem um lado negativo é você negar a existência de um fato. Nós precisamos nos comparar, porque se a gente não se compara, a gente não avança. A questão é como lidar com essa comparação. Eu mostrei aqui inicialmente a comparação negativa. O que seria uma comparação positiva? Me conta, assim, você conseguiria fazer algo diferente do que você faz hoje se você não soubesse que esse diferente existe? Por exemplo, se eu não soubesse se eu não visse, não tivesse contato com pessoas que passam em concurso público, que estudam e que passam em concurso público, se eu não tivesse acesso à internet para ver pessoas que eram gordas e emagreceram com alimentação e exercício físico, se eu não visse pessoas super inteligentes que dizem, que falam, que mostram que adquiriram conhecimento por meio do estudo da leitura. Vocês acham que eu teria motivação para sair de onde eu estou se eu não conhecesse o diferente? Se eu não conhecesse outras possibilidades além da minha vida, do que eu vivo, do que eu sei, das minhas experiências passadas, eu não teria nenhuma motivação, nenhum motivo para poder fazer algo diferente, para me diferenciar de alguma forma, para avançar de alguma forma na minha vida. Então, a comparação, no meu entender, é extremamente necessária para que a gente consiga vislumbrar outras possibilidades que a gente não está vendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa que treinaria, agacharia na academia, treinaria quadríceps, inclusive, 6 horas da manhã. Isso não é de Deus, gente. Eu sempre treinei no final da tarde, à noite.
Então, aí eu comecei a ver pessoas que treinavam de manhã bem cedinho e ficavam super ativas durante o dia. Eu poderia simplesmente chegar e falar assim, na verdade eu falei, né, mas não insisti nesse raciocínio. Ah, mas não serve pra mim. Eu, depois que eu acordo, eu fico, nossa, demoro para poder raciocinar, não tenho disposição nenhuma, isso não é para mim. A rotina da minha casa bagunçada, à noite, meu filho dorme tarde, não vai dar certo, para mim não dá certo. Não, o que que eu fiz? Por que não? Vou testar. Eu vou tentar, se não der certo, não deu. E aí eu comecei a inicialmente eu não conhecia, na minha casa não tem ninguém que acorda às 6 horas da manhã, na minha família não tem ninguém que acorda às 6 horas da manhã para treinar, no meu círculo social, assim, presencial, sem ser online, não existe ninguém que acorda essa hora para ir para academia. Eu só descobri que é uma hora possível, que é uma hora que faz com que a pessoa fique um pouco mais ativa, renda mais o dia, quando eu vi pessoas fazendo isso. Então eu comecei a me comparar. Eu via pessoas, eu olhava para minha vida, será que é possível para mim? Será que isso vai dar certo no meu contexto, na minha realidade, com as minhas limitações? Porque no caso eu tenho um filho pequeno, eu tenho que trabalhar durante o dia. Será que eu consigo manejar a minha rotina para que eu consiga treinar na parte da manhã? E aí eu comecei a testar, mudar a rotina da minha casa. No início foi uma adaptação para a família, porque eu comecei a dormir mais cedo, colocar meu filho para dormir mais cedo. E aí eu chego num ponto da comparação que é absolutamente construtiva, que é quando você para de emular o outro, ou seja, você para de criar uma competição, uma rivalidade, que isso se traduz em uma inveja, você perde a sua identidade quando você tenta reproduzir o que o outro faz. Ipsis literis, da mesma forma, igualzinho na sua vida, você perde a sua identidade, porque a sua vida é diferente, sua realidade é diferente, suas possibilidades não são as mesmas. No meu caso, eu via muitas pessoas que treinavam de manhã que não tinham filho, ou que, sei lá, não trabalhava meio período, ou, enfim, pessoas diferentes de mim, ou que não eram casadas, pessoas novas, adolescentes, né? As pessoas jovens de 20 e poucos anos, que eu não tenho mais. Então, assim, mas se eu quisesse fazer exatamente o que a pessoa faz na vida dela, a rotina exatamente igual, eu não ia conseguir. Eu ia estar perdendo a minha identidade, perdendo a possibilidade de me autodesenvolver, porque a gente se autodesenvolve quando a gente reconhece quem nós somos, reconhece as nossas capacidades, nossas virtudes, os nossos vícios, e a partir daí a gente constrói a nossa realidade. Então, se a gente quer fazer igual o que o outro faz, emular o outro como se fosse uma competição, uma rivalidade, a gente acaba não perdendo essa oportunidade de construir nossa própria trajetória, sabe, individual. E só assim, que só sendo autêntica que a gente consegue, de fato, resultados duradouros, positivos, relevantes. Então, eu comecei a fazer essa comparação, né, com as pessoas que eu admirava, né, pessoas super ativas, que acordavam com disposição, que treinavam diariamente. Eu comecei, poxa, quem sabe eu não consigo colocar isso na minha vida. E aí, muitas coisas que a gente vê na internet, que a gente vê à nossa volta, que a gente começa a ter esses pensamentos intrusos que eu tive quando eu abri aquele Instagram, vi aquele vídeo daquela menina, me vieram vários pensamentos intrusos e destrutivos e paralisantes. Quando a gente começa nesse ciclo, né, de comparação, eu atualmente, o que eu faço? Eu começo, paro, eu deixo esses pensamentos loucos, ruins virem, paralisantes virem, e eu começo a descartar tudo que não é para mim. Então, eu vou descartando tudo que não me serve. E aí, quando eu vi aquele vídeo daquela menina, o que eu pensei? Aí eu falei, cara, esse vídeo tá incrível, tá muito legal, conteúdo excelente, na minha opinião. Mas a questão é que
eu tenho uma realidade diferente. Eu já estou fazendo muita coisa. Eu já estou criando vídeo para o YouTube, já estou fazendo post no Instagram, já estou fazendo várias coisas. Eu comecei agora, assim, eu estou engatinhando nisso. Eu comecei a produzir conteúdo de uma forma mais profissional recentemente, esse ano. Não tem como eu me comparar com a pessoa que já está lá há 300 anos na internet. É que já faz isso há muito tempo. Então, calma, calma, você. E aí eu olho pra trás, eu olho pra minha trajetória, o quanto eu já vou evoluir desde que eu comecei, e aí eu vou ficando um pouquinho mais calma. E aí eu vou descartando coisas que não são pra mim. Quando você olha pra outra pessoa, e você começa a se comparar, você tem que começar a identificar o que é conflitante com o que você quer, porque nem tudo que é lindo, maravilhoso que a outra pessoa faz se adapta à sua vida, aos seus próprios objetivos, ao seu propósito, ao que importa pra você. Então tem que fazer sentido pra você, não é só porque é bonito, é igual uma roupa, gente. Quando a gente, muitas vezes eu olho uma pessoa na internet com um look lindo, com uma roupa linda que super combinou, que super elegante. E aí eu tento usar esses tipos de roupas que eu acho bonita nas outras pessoas. E não funciona pra mim, gente. Eu sou muito básica. Acaba não funcionando, eu me sinto desconfortável na roupa, eu acho lindo no outro. Mas em mim, o negócio não dá match, entende? Então, pra que eu vou insistir naquilo? Eu vou admirar, eu vou achar realmente que eu não tenho essa pegada, né, mais fashion, tá tudo bem, mas não serve pra mim. Então eu não posso querer adotar na minha vida coisas que não faz sentido pra mim, que não me deixa confortável, que não está indo ao encontro do que eu quero, ao meu propósito, aos meus interesses. Então, assim, essa metáfora, né, essa analogia com a roupa, com o look, acho que ficou boa. E além disso, gente, a gente adaptar, por exemplo, eu vejo a pessoa que vai para academia, que faz isso, faz aquilo, como que eu posso adaptar para minha vida? Não dá para eu fazer exatamente o que ela faz, mas como que eu posso adaptar? De repente eu não tenho 1 hora de treino por dia, mas eu tenho meia hora. De repente eu não consigo acordar às 6, mas eu consigo acordar, eu que ia à noite para academia, eu consigo acordar às 7, já é uma coisa. Então, assim, como que eu vou adaptando para minha realidade? E o terceiro ponto da comparação é a gente, depois que a gente filtrar, né, descartar coisas que não são pra gente, da gente adaptar o que serve à nossa realidade, a gente vai aprimorando. E quando a gente vai aprimorando, é como se a gente pegasse um molde maleável, e a gente de acordo com a nossa realidade, com o que a gente vê na prática que funciona pra gente, que não funciona pra gente. A gente vai moldando. Então a gente vai aquele objeto de comparação, a gente filtrou ele, a gente adaptou a nossa realidade e quando a gente vai colocando em prática aquilo, a gente vai vendo o que precisa ser aparado, precisa ser melhorado, precisa ser descartado novamente. Então, a prática vai fazendo com que a gente consiga adaptar cada vez melhor aquele comportamento, aquela ação à nossa realidade própria. E o que aconteceu ao final, depois que eu assisti esse vídeo, esse Reels, que eu achei incrível dessa menina? Eu simplesmente reconheci o quanto incrível ele era. Mas não só isso, eu reconheci o quanto eu estou evoluindo. Então, assim, eu salvei aquele vídeo como uma inspiração para mim, mas sem me sentir menos, sabe? Por não fazer igual. Reconhecendo o meu valor, reconhecendo o quanto eu tinha avançado até aqui e feliz, sabe? Então foi exatamente isso, numa questão de segundos, gente. Todo esse pensamento que eu tô destrinchando para vocês aqui, ele veio na minha cabeça em segundos, assim. Eu abri o celular, né, viu aquele Reels, aí pensei, meu Deus, eu devia fazer igual, aí depois meu Deus, eu não consigo, eu tô fazendo tudo aquém do que eu posso. Aí depois
Em seguida veio o pensamento de que não, esse Reels é ótimo, mas no meu momento não dá, entendeu? Mas eu estou evoluindo, um dia eu vou fazer tão bom quanto, ou não tão bom quanto, mas assim, o melhor do meu jeito. E isso faz com que a gente não se paralise, sabe? Porque a gente deixa de lado aquele aspecto ruim da comparação que eu falei e ao mesmo tempo a gente se compara de uma forma se compara para nos inspirarmos, para sermos melhores e reconhecendo o nosso valor, reconhecendo a nossa capacidade e olhando para a nossa trajetória própria e usando aquele objeto de comparação como uma inspiração, como algo que está abrindo o nosso horizonte para outras possibilidades do que nós podemos ser. E colocar em prática as coisas depende previamente exatamente disso. Você deixar de lado a comparação negativa e abraçar essa comparação construtiva, positiva para a sua vida. Porque muitas vezes a gente deixa de colocar as ações em prática, nossos planos em prática, justamente porque a gente está se paralisando e se autodestruindo numa comparação incessante com pessoas que estão em outro momento de vida, que tem outra realidade e que de repente está mostrando só aquilo que quer. Isso acontece muito com as redes sociais. E esse vídeo aqui foi uma reflexão mesmo para destrinchar coisas que estavam na minha cabeça que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas que me acompanham aqui, e se você não me acompanha, acompanhe, porque eu faço isso aqui como uma forma de me aprimorar. Eu tento me comparar comigo mesma. Cada vídeo que eu faço é uma nova forma, uma nova oportunidade que eu tenho de ser melhor. E olhar para trás e ver aquele ponto que eu fiz melhor ou que eu preciso melhorar, mas uma comparação comigo mesma e usando outros produtores de conteúdo como uma inspiração, de uma forma que eu conheça outras possibilidades e eu possa melhorar a partir disso. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, gente, deixa eu saber aqui nos comentários. Deixem comentários desse vídeo, me contando um pouquinho sobre essa reflexão aqui que se fez sentido para você. E se inscreva no meu canal para saber mais sobre produtividade, gestão de tempo, gestão de rotina e desenvolvimento pessoal e profissional. Tchau, tchau!